Glória a Deus. Glória a Jesus. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Estamos alegres de estar de volta aqui. O presidente Dutra, que Deus abençoe, pastor Valmiro, sua esposa, toda a igreja, todos os visitantes. Irmãos, como temos festividade, né, não vamos nos demorar muito. Vamos logo à palavra, então. Vamos abrir a Bíblia, 1 Samuel, capítulo 7, versículo de número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Obrigado, William. Primeiro Samuel, capítulo 7, versículo 12. Quem encontrou, diga amém. Louvado seja Deus. Os irmãos aqui são bem animados, né? Glória a Deus. A gente precisa de uns assim lá na estadual, meus irmãos. Não dá para levar uns 5 não, assim, tá, pelo menos os cantos da igreja. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12. Encontraram? Quem está procurando, diga aleluia. Ainda tem um irmão à procura ainda do texto. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. Louvado seja Deus. Levanta a sua mão, levanta a sua Bíblia, diga: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Amém. Pode sentar, pode desocupar suas mãos e louvar ao Senhor nosso Deus com aquelas palmas mais fortes. Aleluia. Glórias a Deus. Quantos creem que Jesus é bom, diga amém. Aleluia. Louva a Deus com mais palmas, meus irmãos. Queridos irmãos, veja que nós temos aqui o profeta Samuel colocando esta pedra, a qual significaria para todos aqueles que para ela olhasse, um testemunho de que Deus ajuda, um testemunho de que Deus auxilia, um testemunho de que Deus socorre. Veja aqui, se nós formos ler lá no capítulo 1 de Samuel, até o capítulo de número 4, e até o capítulo 5 e 6, nós vamos ver que o povo de Israel estava em um estado de apostasia espiritual. De maneira que até mesmo, meus irmãos, os sacerdotes tinham se corrompido. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam em pecado. Veja que o povo de Israel estava em pecado. E devido ao pecado do povo, Deus o entregou à sua própria sorte. Deus entregou eles por si mesmos. E a Bíblia Sagrada nos diz no capítulo 4 que o povo de Israel vai sair à batalha contra os filisteus. E ali naquela batalha, ainda que Israel fosse mais numeroso, ainda que Israel fosse mais forte, todavia eles caíram diante dos filisteus. No capítulo 4 nós vamos ver, meus irmãos, que nesta mesma terra, na terra de na terra, diga glória a Deus, palmas para Jesus. Ebenezer, perdão, misericórdia, é tanta coisa na minha cabeça, irmãos, que às vezes falha. Que nesta mesma terra, na terra de Ebenezer, ali o povo cai. E do povo de Israel não cai só 1 ou 2 ou 3 na batalha, mas 4.000 soldados são mortos naquela peleja.
A palavra de Deus diz que o povo então vai se reagrupar, e o povo convoca novamente o exército, e agora vem um exército bem numeroso, bem forte, mas eles não vêm sozinhos. Alguém dá a ideia dizendo: tragam a arca da aliança, traga a arca do concerto. Veja que a arca da aliança, a arca do concerto, simbolizava a presença de Deus no meio do povo. E quando a arca, meus irmãos, chega no arraial israelita, o povo se alegra, os homens se alegram, de maneira que eles fazem um grande barulho. E a Bíblia Sagrada vai dizer que a terra parece estremecer diante do barulho dos israelitas. No arraial filisteus, eles estremecem, eles ficam com medo, e os homens olham um para o outro e começam a dizer: esforcem-se, guerrei por vossa vida, pelas vossas famílias, porque nunca aconteceu tal que a arca do Deus de Israel viesse ao arraial para a batalha. Ou seja, meus irmãos, até os próprios inimigos ficaram com medo. Mas infelizmente, quando a batalha começa, quando a guerra começa, não cai mais só 4.000, mas a Bíblia vai dizer que 30.000 do povo de Israel é ferido diante dos filisteus. Eles tinham a arca, mas não tinham a presença. Eles tinham a arca, mas não estavam em concerto com Deus Todo-Poderoso. Eles tinham a arca, mas Deus não estava com eles, porquanto eles abandonaram os preceitos de Deus, a palavra de Deus, e Deus os permitiu perecer, para que eles pudessem, diante da derrota, reconhecer que precisavam voltar urgentemente para a presença de Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Meus queridos irmãos, não adianta nós tão somente carregarmos um símbolo da presença de Deus, se nós não estivermos em comunhão com Ele. Não adianta carregarmos a Bíblia, que simboliza, claro, a presença de Deus, pois é a palavra de Deus, e achar que porque estamos com a Bíblia, Deus está conosco. Não adianta só simplesmente citarmos o nome de Jesus e achar que com isso tudo irá resolver, porque não irá. Nós precisamos estar vivendo em comunhão com o Senhor da glória. Aí sim Deus irá nos respaldar, aí sim Deus será conosco, aí sim Deus irá nos abençoar. A Bíblia diz que nos dias de Paulo, alguns jovens quiseram expulsar demônios, dizendo: nós te expulsamos no nome de Jesus, a quem Paulo prega. E aqueles homens possessos, aquele homem possesso esbofeteou, agrediu aqueles dois jovens, e ele dizia: eu conheço Paulo e eu sei bem quem é Jesus, mas quem és tu? Ou seja, eles usavam o nome de Jesus, mas eles não tinham a autoridade de Jesus sobre a vida deles. Não adianta nós termos nome de crente, andarmos com aquilo que crente leva, que é a Bíblia, até se vestir como crente, se comportar como crente, e estarmos apostatados de Deus. Nós precisamos ser verdadeiros crentes em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Eles perdem, irmãos, a peleja, eles perdem a arca, homens são mortos, filhos são desfilhados naquela batalha. A vergonha vem sobre Israel. Os filisteus ficam agora como os senhores de Israel. A Bíblia Sagrada diz que eles vão passar muitos dias nesta situação. O capítulo 7 vai dizer que não foi só um dia, não só um ano, não só uma década, mas foram 2 décadas, 20 anos. O povo agora estava sofrendo. 20 anos o povo agora estava sendo oprimido pelos filisteus. Meus queridos irmãos, o pecado até parece doce, mas ele é amargo, e ele traz
as duras consequências sobre a vida do homem. Veja que o pecado pode prometer você ao céu, mas ele te dá o inferno. Ele te promete o doce, mas te traz o amargo. Ele te promete vida, mas te traz a morte. Portanto, vigiemos contra o pecado. Louvado seja o Senhor. A Bíblia Sagrada vai nos dizer que passa 20 anos o povo sofrendo, 20 anos o povo oprimido, 20 anos o povo escravizado. E o povo começa, meus irmãos, a andar triste. O povo começa a andar cabisbaixo. O povo começa a andar decepcionado. Diga glória a Jesus. Eles andam com o coração pesaroso. Mas entenda uma coisa: não é só se entristecer, tem que se arrepender. Aleluia. Não é só se entristecer e achar que precisa de mudança. Não, tem que se arrepender e mudar diante de Deus. Tem pessoas, meus irmãos, que estão tristes, não por causa do pecado e da apostasia dela para com Deus, mas porque não podem prosperar muitas das vezes no pecado, porque não tiveram vitória contra alguns adversários que surgiram. O povo andava triste porque tinha sido derrotado, andava triste porque estavam sendo humilhados, andavam triste porque agora estavam debaixo de servidão. E quando Samuel vê o povo naquela condição, ele começa a exortar o povo ao arrependimento. Ele começa a dizer para aquele povo que era necessário eles se converterem de todo o coração ao Senhor Deus. Entenda, meu irmão, só tristeza não vai mudar nada, só arrependimento vazio não vai mudar nada, porque existe por aí um falso arrependimento que é mais uma tristeza. Mas o arrependimento bíblico do grego significa mudança de pensamento, ou seja, mudança de mentalidade. E se a mente muda, o corpo muda, a vida muda. Portanto, arrependa-se de verdade e volte-se para Deus de todo o teu coração. Glória a Deus. A vitória do povo vai começar com uma autêntica conversão ao Senhor. O que é converter? É voltar-se, louvado seja Deus. É tomar um novo sentido. O crente converte-se a quem? A Cristo. Ele é convertido a Deus, à vontade de Deus. Tem muitas pessoas sofrendo porque estão vivendo do jeito que querem, da maneira que querem, se expressando do jeito que querem, tendo as suas próprias escolhas. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: volte-se para o Senhor de todo o teu coração. Ele vai mudar a tua vida. Ele tem poder de te restaurar, Ele tem poder de te levantar, Ele tem poder de te honrar. Mas volte-se urgentemente para Deus. Aleluia. Glória a Deus. Samuel dizia: convertam-se ao Senhor. Mas não deve ser uma conversão, meus irmãos, só de aparência, não, é de todo o coração, uma conversão de verdade. Aleluia. Samuel ainda vai dizer: olha, e disponha o coração, preparem o vosso coração para servir ao Senhor. Aleluia. Porque Ele livrará vocês das mãos dos filisteus. Samuel diz: primeiro, convertam-se a Deus. Segundo, sirvam a Deus. Sirvam a Deus. Tem muitas pessoas que querem que Deus venha ao socorro dela, mas elas não querem servir a Deus. Tem muitas pessoas que querem que Deus trabalhe por elas, mas elas não querem fazer nada para o Senhor. Tem muitas pessoas que, quando estão no momento de angústia, no momento de sofrimento, elas querem clamar e querem que Deus diga: eis-me aqui, mas elas não têm compromisso com Deus. Não é assim que funciona. Sirva ao Senhor, meu irmão, de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento. E quando você precisar, e sim, Ele estará lá. Muitas das vezes você nem precisará clamar, Ele vai se adiantar
contar com a vitória, com o escape, com o livramento para a sua vida. Aleluia. Sirvam ao Senhor. Devemos buscar servir a Deus com a nossa vida. Não servir só no culto, só na igreja, só entre essas quatro paredes, não, mas servir a Deus onde estivermos e onde o Senhor nos levar. Em casa, no trabalho, porque tem muita gente que na igreja é uma bênção, é ou não é verdade? Prega, canta, louva, toca, aleluia, coopera, oferta, devolve o dízimo, é uma bênção, glória a Deus, mas quando chega em casa não é mais a bênção. Aleluia, seria bom que se morasse até dentro da igreja, né, para continuar sendo uma bênção direto. Aleluia, mas Deus quer que venhamos servir aqui entre os irmãos com certeza, mas também servi-lo na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, onde estivermos, devemos estar com reverência ao Deus Todo-Poderoso, pois 24 horas por dia Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você, Ele está atento a tudo que nós fazemos para a glória dEle. Aleluia. Em terceiro lugar, meus irmãos, o versículo de número 5, Samuel diz: congregai todo Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Claro que Samuel, aliás, seria aquele que iria liderar a oração. Mas não somente Samuel orou, o povo também, claro, está entre linhas, subentendido que o povo também orou. Diga glória a Jesus. Quer vitória, meu irmão? Ore, louvado seja Deus. Quer ter uma vida abençoada? Ore em nome de Jesus. Quer que Deus mude o teu quadro, o teu cativeiro? Ore em nome do Senhor Jesus. Ora que as coisas vão melhorar, ore que as coisas vão mudar. Tem pessoas que é aquele crente 6 horas, onde ele vai de 6 horas por mim. Ora aí por mim, irmão, é o crente mineiro, 6 horas por mim, nada disso. Você tem que orar por você. Podemos interceder um pelos outros, sim, mas você tem que ter posicionamento na oração. Você tem que aprender a falar com Deus, você tem que aprender a falar com o Pai Celestial. Você fala com todo mundo, menos com Deus. Não pode ser assim. Fale com Deus e Deus te ajudará. Aleluia. Glória a Deus. Não podemos depender da oração de pastor nenhum, meus irmãos. Glória a Deus. Tem pessoas que dependem da oração só dos outros. Eu sinceramente, eu oro muito pelos outros, diga glória a Deus. Eu tenho um canal no YouTube praticamente de oração, de estudo bíblico, de pregação, tem 33 mil pessoas inscritas. Começamos em janeiro esse canal, mas eu digo para o povo, vocês têm que orar também, aleluia. Não é depender de pastor nenhum na terra, meus irmãos. Você tem acesso ao trono da graça de Deus. Devemos nos unir para orarmos uns pelos outros, sim, está na Bíblia, isto convém. A intercessão pelos outros é bíblica, mas nós temos que ter independência, aleluia, de orar, chegar em casa, dobrar os joelhos, estar na igreja, dobrar os joelhos, falar com Deus. Mas tem crente que não crê que a oração dele chega na presença de Deus. Tem pessoas que vivem pedindo oração. Tem irmão que em um culto só, ele pede oração para 10 pastores, para 3 obreiros. Para com isso, creia no poder da oração, creia que você fala e Deus te ouve e te responde, aleluia. Glória a Deus. Fato é que Deus usa muito dos seus servos como Ele deseja. Isso é um fato. A gente não pode ficar dependendo dos outros. Tem pessoas que assim dependem do outro. Meu Deus, se trocar o pastor, ele até desvia da igreja, que não está firme em Jesus. Quantos crentes, meus irmãos, no nosso ministério mesmo, que nunca mais pisaram na série mundial depois que o saudoso missionário partiu. Eles acham que era o missionário que fazia o milagre, mas não, quem faz o milagre é Jesus, louvado seja Deus. É Jesus, meus irmãos. Tem que ter essa, eu vou lá hoje porque é o pastor Ricardo, nada disso. Venha porque Jesus está aqui todos os dias.
Ainda que seja aquele culto menos frequentado, mas se você vier dobrar os joelhos, falar com Deus, Deus vai sim te alcançar com a resposta da tua oração. Aleluia. Samuel, meus irmãos, foi aqui, digamos, o vento motriz, foi aqui o instrumento que Deus usou para convocar o povo para orar, aleluia, porque muitas das vezes o povo vai estar disperso, é verdade, precisa de um líder para ajustar as coisas, glória a Deus por isso, mas o povo também que tinha que orar, você tem que orar, porque assim como Deus me usa, assim como Deus usa o pastor, Ele quer te usar, Ele quer te levantar, Ele quer te capacitar, Ele quer te fazer canal de bênção para a tua casa, para a tua família, para esta nação. Aleluia. Em quarto lugar, meus irmãos, a Bíblia diz no versículo de número 6 que eles jejuaram naquele dia. Diga glória a Deus. Eles jejuaram. Ei, meu Deus do céu, chama para o jejum, não vem não. Mas chama aí para um culto onde tem comida, misericórdia. Vem gente às vezes do outro lado da cidade, é ou não é verdade? Glória a Deus, tem gente que é assim. Lá na sede as irmãs estão preparando uma festividade e disseram, pastor, a gente vai fazer o que para o povo comer? Eu disse, irmão, que é isso, irmão? Como é que a gente vai dar comida para 300, 500 pessoas? Nada disso. O povo vai vir adorar a Deus, diga glória a Jesus. Nada contra os comes e bebes, amém, meus irmãos? Tenta a gente come, né, varão? Em nome de Jesus. Mas tem gente que às vezes vai na igreja só quando tem um comes e bebes, nada disso. Temos que jejuar também, aleluia. Claro que eu não estou confrontando uma coisa com a outra, porque cada coisa no seu tempo, diga glória a Jesus. Amém, temos que nos confraternizar também para jejuar a Deus, para buscarmos a Deus. Misericórdia, irmão, não lembro mais quando fizemos uma consagração com todo o campo em jejum e oração. Você lembra a última vez aí? As pessoas não querem mais jejuar não. As pessoas dizem, mas por que não tem mais tanta cura? Porque Deus não se manifesta como antes, porque falta da nossa parte. Olha o que o texto diz, irmãos, olha o texto ele é autoexplicativo nessa parte. E jejuaram aquele dia. Não sei se parece só para mim, mas parece que o povo aqui não queria saber de jejum não. Naquele dia que eles jejuaram, diga glória a Deus. Veja, irmãos, que o mover de Deus acontece através do jejum e da oração. Quando Esdras saiu ali de Suzã, salvo me engano, e se dirigia à terra de Israel, ele convocou o povo, então ele jejuamos e oramos, e buscamos isso ao Senhor nosso Deus, e Ele nos livrou das mãos dos nossos inimigos. Nós temos que ter vida de jejum, irmão. Claro, não precisa você jejuar o dia todo não, mas jejum pelo menos 3 vezes na semana, pelo menos 3 horas de jejum. Aleluia, discretamente ali, e você vai ver como a tua vida vai mudar. Eu estava vendo ontem, só um minuto. Eu estava vendo ontem, irmãos, que jejuar é bom até para combater o câncer. Diga glória a Deus. Você vê como é tremendo o jejum, é ou não é? Teve um cientista aí que ganhou o Nobel da Medicina, uns anos para trás, que ele falou que quando o corpo entra em estado de jejum, as células cancerígenas, elas morrem. Veja como é tremendo o jejum, é ou não é? Até o corpo é abençoado, irmãos. O corpo passa por um processo de purificação, quanto mais a tua alma, quanto mais o teu espírito, ou seja, é bênção no corpo, é bênção na alma, é bênção no espírito. Eles jejuaram e eles viram a vitória de Deus. Ore, jejum e consagre-se, volte-se para Deus, e você vai ver a mão do Deus Todo-Poderoso trabalhando em teu favor, trabalhando em tua vida, no nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Só porque eu falei que não ia demorar, eu vou adiantar. Ainda no mesmo versículo, meus irmãos, 6, diz que eles
confessaram pecados a Deus. Eles dizem e disseram ali: pecamos contra o Senhor. Aleluia. Isso é o que? Confissão de pecado. Pecado, como eu já disse, não é para ser esquecido, é para ser confessado. Louvado seja Deus. Irmão, você não precisa ter vergonha de Deus. Amém. Fala para Deus o que você fez de errado. Deus, meu irmão, vai se agradar de você, Ele vai te perdoar. Aleluia. Deus não vai expor para ninguém a tua iniquidade, não. Quem pecou hoje aí? Levanta a mão. Quem pecou hoje? O resto são todos santos. Olha aí que maravilha. Todos pecamos hoje, irmãos. E você que não confessou que pecou, você pecou dobrado agora. Diga glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, é ou não é? Pecou de novo. Todos nós erramos, irmãos. Não adianta querer fugir de Deus como fez Adão e Eva, não. Querer se esconder. Porque não tem ninguém que consegue se esconder dos olhos de Deus. Antes apresente-se diante do Senhor e diga: Deus, eu pequei, perdoa este homem. Perdoa, Senhor. Deus, Ele vai perdoar. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Louvado seja Deus. Deus sabe, minha irmã, meu irmão, que esta batalha não tem sido fácil, mas Deus vai te dar graça, se você orar, se você buscar, se você confessar para Ele, Ele vai se agradar de você, vai se agradar da tua humildade, da tua humilhação, Ele vai te trazer purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Tem pessoas que acham que a diferença dos servos de Deus para aqueles que não são, é que os que não são pecam e os que são servos de Deus não pecam. Não é esta a diferença. Diferença, meus irmãos, não é isso, porque do jeito que o ímpio peca, nós também pecamos. A diferença é que eles não se arrependem, não são perdoados porque não se arrependem. Mas nós nos arrependemos e somos perdoados. E uma vez que entendemos o preço do perdão de Deus para nós, nós buscamos não pecar mais, aleluia. Porque sabemos que o preço do perdão foi a morte de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, e que por isso devemos viver uma vida de santidade para agradar a Deus, o nosso Pai Celestial. Busque viver em santidade. Eles confessam os pecados. Imagine, irmãos, eles tinham sido castigados por causa de quê? Do pecado. Não lembra da introdução? Eles foram castigados por causa do pecado. E agora eles estão confessando. Que lindo é, não é? Quando o homem e a mulher se voltam verdadeiramente para Deus, aleluia. Em sexto lugar, meus irmãos, no versículo 8, eles chegam para Samuel e diz: não cesses de clamar a Deus por nós. Sabe o que é isso aqui? É dependência de Deus, dependência do Senhor. Eles estão saindo para a peleja, eles estão saindo para a batalha, mas eles não vão com arrogância mais, eles não vão mais confiando na arca, eles não vão mais confiando no número de soldados que eles têm no exército deles, eles não vão confiando nas espadas, nos escudos, nos cavalos em que eles montavam, não. Agora eles vão confiando no Senhor Deus dos exércitos, naquele que não perde peleja, naquele que não perde batalha. Eles dizem: Samuel, ore por nós, porque eles entendiam que se Deus quisesse, eles seriam abençoados para a glória de Deus. Não dependa de você, não dependa da sua sabedoria, da sua eloquência, não dependa da sua intrepidez. Não se apoie no tempo que você passa orando ou jejuando ou lendo a Bíblia, não. Confie na misericórdia e na graça do Senhor, porque é pela misericórdia de Deus, é por causa da misericórdia de Deus
Conforme está lá em Lamentações 3:22, que é por causa da misericórdia do Senhor que não somos consumidos. Confie na graça de Deus, porque através desta graça, conforme Efésios 2:8, que nós somos salvos, aleluia. Não se estripe no seu conhecimento, porque quem se confia no seu próprio conhecimento é um tolo, mas renda graças a este Deus que sustenta, renda graças a este Deus que peleja por você, renda graças a este Deus que te salva nos momentos difíceis da vida. O gigante Golias, que também é desta nação que Israel vai lutar contra. O filisteu Golias, ele era um homem de guerra, ele confiava nele, confiava na sua lança. Mas Davi vai andando, meus irmãos, ao encontro do gigante, mesmo sendo pequeno diante do gigante. E ele vai, não no nome dele, mas ele vai no nome do Senhor dos Exércitos, aleluia. É assim que nós devemos agir, confiando no Senhor Deus, aleluia. Não confie o rico na sua riqueza, nem o sábio na sua sabedoria, mas façamos menção do nome do Senhor, meus irmãos. Vamos fazer como fez Davi. Davi disse: tu vens a mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor Deus dos Exércitos. Pode ir para a peleja, pastor, mas eu estou com medo. É normal, mas enfrente o medo, enfrente o gigante. Vá, porque Deus vai ser contigo, e agora tu vencerás para a glória dele. Glória a Deus. Sétimo lugar, meus irmãos, para entrarmos na conclusão. A Bíblia diz que Samuel está orando, o povo já orou, o povo já se arrependeu, já fez confissão, já se converteu a Deus. Mas agora precisa de algo. Eles tomam uma atitude. Eles se reúnem no arraial. E os filisteus, quando ficam sabendo, ordenam a batalha. E Israel não foge, Israel vai para a batalha também. Veja, meus amados irmãos, que das outras duas vezes, eles não fizeram o que eles fizeram agora. E por isso que eles caíram. Não estavam dependentes de Deus, mas agora eles oram antes, eles se convertem antes, eles confessam o pecado antes, eles jejumam, eles se voltam para Deus, reconhecem dependência de Deus, e agora tão somente que eles vão ter uma ação. Veja que antes de nós agirmos em qualquer coisa, nós precisamos orar a Deus. Precisamos estar alinhados à vontade de Deus. Precisamos agir dentro da vontade do Senhor. Mas também, claro, não devemos ficar só orando, porque tem gente que ora e nunca toma atitude de nada na vida. Tem que ter oração e Deus vai te abençoar na tua ação, aleluia. Eles vão para a peleja, porque tem crente, meus irmãos, que quer que as bênçãos caia do céu, ele estando deitado numa rede, balançando e dizendo que quer trabalhar para Jesus, bebendo água de coco, e não é assim. É necessário a oração sim, mas você tem que sair para a batalha. A Bíblia diz em Provérbios que o preguiçoso diz: tem um leão lá fora, aleluia. Tem um leão lá fora, o preguiçoso diz, ou seja, se eu sair de casa para trabalhar, eu vou ser devorado, então eu vou ficar aqui deitado. Nada disso, meu irmão. Se tem um leão, Deus vai te dar vitória. Davi venceu o leão, Davi venceu o urso, Davi venceu o gigante, e você vai vencer também. Não se acovarde não, não é outro que Deus vai enviar não, é você. Não é outro que Deus vai usar não, é você que Deus quer levantar, que Deus quer fazer instrumento da bênção dele sobre esta terra, aleluia. Eles vão para a batalha. Glória a Deus. E a Bíblia diz no versículo ainda de número 10: e o Senhor troveja sobre os filisteus, aleluia. E os trovejos de Deus foram tão grandes que os filisteus ficaram assustados.
Os filisteus ficaram com medo e foram derrotados. Diga glória a Deus. Meus irmãos, veja a questão do medo aqui. Esta emoção tão, digamos assim, importante para o ser humano. Quem antes estava com medo era quem? Israel. Mas agora, quando Deus se manifesta, quando Deus se revela, quem fica com medo é os filisteus, é o inimigo. O inimigo, meus irmãos, ele é ousado. Se você estiver sozinho, mas se Deus vai à tua frente, o diabo estremece na base. O inimigo, ele tem que aceitar a derrota, porque ele sabe que o nosso Deus não sabe o que é perder, ele sabe que o nosso Deus não sabe o que é derrota. E o diabo, quando vê você vindo com a presença de Deus, ele logo diz: eu não mais posso contra ele ou contra ela, porque ele agora tem a presença de Deus na vida dele. Aleluia. Eles ficam com medo e eles fogem. Diga glória a Deus. Israel persegue, Israel vai atrás, Israel fere os inimigos caem derrotados. Louvado seja Deus. Creia, meu irmão, que Deus vai te dar vitória na peleja. Não é porque o diabo te venceu em outras circunstâncias que ele vai te vencer de novo, não. A partir de agora, a presença de Deus é com a tua vida. A presença de Deus é com você. Talvez lá no mundo você foi um derrotado, o diabo fazia o que queria com você, te humilhava, mas agora ele não tem mais nenhum poder, nem mais uma autoridade sobre a tua vida, porque quem governa sobre a tua vida é o Senhor Jesus Cristo, é o Rei da Glória, é o Senhor dos Senhores. O diabo não tem mais liberdade para fazer o que quer com a tua vida, pois agora a tua vida está nas mãos de Deus. Aleluia. Então acontece o que nós lemos, versículo de número 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou o seu nome Ebenezer. Aleluia. E disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Aleluia. Você tem vitória, minha irmã. Não diga que é porque você é mais intelectual, mais capacitada, não. Você só está na bênção porque Deus te ajudou. Você, eu, nós só temos o que temos porque Deus nos ajudou. Veja, amados irmãos, que tudo é Deus. Até o ímpio, ele tem o que tem, porque se Deus ajuda ele. A Bíblia diz que Nabucodonosor estava ali no pátio, começou a olhar para a Babilônia e disse: não é esta a Babilônia que eu construí com meu braço forte, com este esplendor e glória. Na mesma hora veio o decreto do céu e ele saiu do trono e ficou igual animal no pasto, até que ele reconhecesse que quem governa sobre os céus e terra é o Deus vivo, Deus todo-poderoso. Aleluia. Você vai se converter, você vai orar, você vai jejuar, você pode ler a Bíblia, você pode fazer campanha, você pode ser fiel, você pode ser um crente que evangeliza, que prega, que estuda a palavra, que ensina a palavra, que faça grandiosas coisas na seara de Deus, mas o mérito da vitória não é seu, não é meu, não é nosso, é do Senhor nosso Deus. Foi Ele que nos ajudou até aqui. Se não fosse Ele, não teríamos vencido. Aleluia. Diga glória a Deus. Aleluia. Deus ajudou a Israel. E se eles passaram 20 anos oprimidos, agora a Bíblia diz que durante todos os dias em que Samuel esteve vivo, nunca mais os filisteus entraram na terra de Israel. Louvado seja Deus. Nunca mais. Diga glória a Deus. Tenta, meu irmão, você pode fazer a diferença. Aleluia.
Você pode fazer a diferença, sendo um homem, uma mulher que conclama o povo ao arrependimento, a voltar-se para Deus. Você pode fazer a diferença, tendo uma vida de oração, porque através de você outras pessoas vão se despertar para buscar a Deus. A tua casa vai se despertar para buscar o Senhor. A tua família vai olhar e vai dizer: eu quero ser como a minha mãe, eu quero ser como meu irmão, como meu pai, como meu tio. E eles vão buscar a Deus, e aquilo que parecia perdido vai ser restituído, vai ser restaurado. A tua vida vai ser grandiosamente impactada pelas bênçãos do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Esforça-te e tem bom ânimo, porque a nossa rocha é forte. Diga glória a Deus. O nosso Deus é a nossa rocha eterna. Ele que nos ajuda. Diga glória a Jesus. Não se conforme com a derrota. Não fique só triste como estava o povo, não, mas busque a Deus como Israel buscou. Se esforce, vai para a batalha, e Deus vai te ajudar, e você vencerá para a glória de Deus. E Deus abençoe e fale mais ao seu coração, em nome de Jesus. Fiquem em pé, meus irmãos e irmãs. Glórias a Deus. Eu não vou me prolongar, porque acho que nem precisa, né? Deus já falou o suficiente conosco. Glória a Deus. Mais uma dica para os pregadores: estuda sobre essa pedra. Amém? Estuda sobre essa pedra. Tem versículos na Bíblia que fala dessa rocha. Diga glória a Deus.